Sejam muito bem-vindos a esse episódio com a Aline Seron, Personal Organizer. Gente, ela organiza a nossa vida. Essa mulher não é simplesmente chegar na casa de alguém ou no escritório de alguém, colocar a mão na massa e organizar armário, não. Muita gente tem essa percepção, mas a verdade é que uma Personal Organizer, ela vai muito além. E é justamente por isso que eu a trouxe aqui, para a gente descobrir todo esse universo da organização, como isso impacta na nossa vida pessoal, profissional, nos nossos resultados. Então, Aline, tô muito feliz que você tá aqui. Vamos soltar, vamos soltar. Tô nervosa. Eu é que tô feliz, isso sim. Bem-vinda. Adoro conversar com pessoas interessantes que têm uma função que vai além, né? Muita gente não sabe, mas como eu estava apresentando você, a organização profissional personalizada, ela vai muito além de organizar um armário na casa de alguém, né, Aline? Sim, eu digo sempre que vai muito além de dobras de roupas e escala de cores no guarda-roupa. E, além disso, vai muito além mesmo de ser só o armário de roupas. Eu acho que nós começamos por esse ambiente porque é o que a gente faz todo dia, a gente troca de roupa o tempo todo, né? Mas vai muito além mesmo desse espaço da casa. Exatamente. Há quanto tempo você está aqui em Portugal? 3 anos. 3 anos. E como é que foi essa sua jornada? Como é que você descobriu a organização profissional lá no Brasil? Há quanto tempo você trabalhava com isso lá? Olha, eu vou confessar que foi aquela viradinha de chave dos 40 anos, quando você diz, eu quero fazer agora só o que eu amo na vida. E fiz, assim, uma listinha de coisas, assim, naquilo que você faz bem. E eu disse, olha, acho que trabalhar com organização pode ser uma opção. E, assim, eu tenho um único arrependimento de não ter feito isso antes. Então, assim, Então você sempre levou jeito para organizar as coisas da família, suas coisas? Sim, assim, posso dizer que eu sou aquela criança chata, como dizia. Não, vamos brincar de escritório? Ao invés de brincar do escritório, eu ia organizar o escritório para a gente brincar de escritório, de escola. Então, sofri muito bullying da família, assim, por conta disso. Brincadeira. E você é virginiana, né? Virginiana, Tá já um pouco. conta. Mas assim, você considera que para ser uma boa personal organizer, você precisa de fato ser uma pessoa organizada? Não, de fato não. E eu acho que isso é desmistificar já de cara, porque a organização é um hábito, né? Então, assim, qualquer pessoa que esteja à disposição, né, de aprender, é possível, né? Nós criamos, assim, rotinas, tem técnicas, então, para toda. Eu tenho colegas organizers que eram, assim, extremamente bagunceiras, e elas dizem isso sempre. Eu digo, gente, eu sei, eu era organizada, mas isso é para todos mesmo. Então não é sobre dom, assim, nasci uma pessoa organizada. Não é sobre dom, técnica. não é sobre virginiana, não é sobre nada disso. É mesmo técnica. Perfeito. E constância. Aline, e você é de Piracicaba, estava vivendo em São Paulo, já estava atuando como personal organizer lá e se mudou para Portugal. Como é que foi esse recomeço aqui? Foi desafiador mesmo, porque o público aqui pouco conhece o nosso trabalho. Isso, pelo que eu entendo, as colegas começaram na pandemia, que foi o momento em que as pessoas estiveram mais em casa e notaram a necessidade de cuidar da casa, né? Começaram a perceber coisas que no dia a dia a gente não notava, enfim. Tô mais em casa, tô vendo que tem coisa que não funciona. Exato. Né? Então, assim, aqui começou mais ou menos nesse momento, só que nós lá já temos, assim, uma bagagem de mais de 10 anos, então, tanto em termos de aceitação, quanto das nossas parcerias, da forma que a gente trabalha, dos nossos parceiros, distribuidores, dos fornecedores, é muito diferente. Eu acho que, assim, aqui temos um caminho a trilhar, mas que está indo bem. E aqui também, assim, o que eu vejo, minha percepção vivendo aqui há 7 anos, é que na Europa as pessoas também têm muito essa coisa assim de do it yourself, né? Faça você mesmo, sem uma grande técnica por trás, né? Sem um profissional realmente ali para orientar. E aí é que entram esses serviços que são, de fato, muito revolucionários na vida da pessoa, eu sei porque eu já passei por isso. E aí você chega num país onde você sente esse desafio, mas você acredita que as pessoas estão cada vez mais abertas. O que você diria para uma pessoa que não entende, não percebe o que é personal organizer? Eu acho que há momentos da vida, há situações da vida em que são o ideal para a pessoa contratar e conhecer a primeira vez um serviço. Então, gestantes, quando vão ganhar o primeiro bebê, geralmente faz aquela mudança da casa, os ambientes. Mas a mudança de casa, acho que é o principal. Eu tenho muitas clientes que começaram com a mudança, porque é aquele volume, você está com o seu trabalho, sua vida, e né, não dá para parar para fazer tudo. Como eu diria, é uma oportunidade de conhecer o nosso trabalho.
Então, e depois nunca mais fica sem. Eu tenho clientes que começaram com mudança e entenderam que o tempo que elas perderiam para organizar uma casa sozinhas, com toda a atividade de mãe, mulher, e a vida que segue, seria muito mais complicado. Então, eu acho que é uma virada de chave mental, na verdade, a organização. Não é só, é um investimento muito para mim por conta disso ou aquilo, nesse momento eu acho que não faz sentido. Mas quando a pessoa experimenta e entende que o tempo dela é precioso e que se ela conseguir resolver isso de outra forma e ter tempo para aproveitar com a família e fazer mais do que ela precisa, é muito mais vantajoso, né? E vantajoso. assim, uma coisa que você falou que faz muito sentido é assim, a gente no dia a dia, na correria do dia a dia, às vezes não percebe o quanto de tempo a gente ganha, que é o nosso maior ativo, né? O quanto de tempo a gente está perdendo executando alguma tarefa dentro da nossa casa, né? Quando as coisas estão otimizadas ali dentro, a gente consegue economizar tempo, digamos assim, Sim. e transferir para algo que vale muito mais a pena, né? Você tem algum exemplo assim para dar? Deixa eu pensar. Mesmo. Tipo geladeira, né? Essas coisas. Eu acho que assim, a casa como um todo, porque no dia a dia você perde às vezes muito tempo numa coisa básica. Você entra em casa, você tem um cantinho para deixar a sua chave ou as suas correspondências, isso. Depois uma questão de preparo de lanche das crianças, rotina com criança. Então, se você tem um cardápio meio pensado, você fez a compra, fez uma lista, são coisas básicas de rotina. E depois a rotina da casa de arrumação. Vou desmistificar um assunto que é sobre organização. É muito chato, eu não quero viver numa casa onde é tudo muito engessadinho, isso é muito chato, eu quero uma casa com vida. E eu digo que é exatamente o oposto, porque é claro que a organização dá trabalho e ao mesmo tempo eu digo que a organização é uma coisa de preguiçoso, de gente preguiçosa. Porque assim, quando as coisas já estão no lugar, que a gente já implantou um sistema, que as coisas estão a funcionar, vai sobrar tempo para você fazer a bagunça que você quer fazer e curtir a casa. É exatamente o oposto. Porque não é assim, só tirar uma coisa do lugar e sair correndo colocar. Não, gente, a casa tem vida, vamos aproveitar a casa. Quando todo mundo, né, recebe lá muitos amigos, ninguém vai fazer, olha, não tira essa almofada do lugar, não tira isso. Não é isso a organização. É mesmo curtir a casa no seu melhor, né? E depois voltar as coisas para o lugar. Otimizar os processos e espaços, né? É como numa gestão de projetos ou num processo dentro de uma empresa, enfim. É otimizar a sua casa, deixar ela funcional para que sobre tempo para o que realmente é relevante, né? Não perder tempo procurando coisas que, assim, você pega, utiliza, volta para o lugar e vai curtir o tempo que é escasso e é raro e é aquilo que a gente não volta, né? O tempo não volta, então... Para estar em família, para estar com quem a gente ama, para fazer aquilo que a gente mais gosta. E é chato, né, quando a gente não consegue encontrar aquilo que a gente quer. Quantas vezes a gente perdeu tempo procurando aquela certidão, aquele documento, aquele negócio, tá na pasta, não tá na pasta, aquela confusão, né, Aline? Documento é mesmo uma confusão, sempre. Exatamente. Você tem alguma técnica, assim, para organizar documentos e tal? Você orienta nesse sentido também? Sim, documentos, e eu vou confessar que isso é uma coisa que, na minha casa, quando eu tiver que ajustar os documentos dos meus pais, eu vou ficar enlouquecida, porque é casa do ferreiro, espeta de pau, mas no caso não na minha casa, na casa da minha família, porque é aquela pasta com quase aquele baú que tá tudo jogado lá dentro e que a gente não faz ideia de onde está. Tá lá, mas qual é qual documento? Então, separar por assunto, e isso, assim, é claro que eu dou algumas diretrizes do básico, mas nós chamamos de categorizar. Então, categorizar por tema e, às vezes, subtema. Contas da casa, documentos pessoais, documentos para quem imigra, que tem aquela burocracia toda. Isso. Então, uma pasta especial para esse nicho, vamos dizer assim. E é a sua maneira. Eu acho que é organizar a maneira que você entende e depois dividir essa informação com a família. Porque também de nada adianta eu organizar para uma pessoa e os demais da casa não saberem onde está ou como encontrar. Uhum.
A gente vai entrar nesse assunto aí de documento para imigração. Agora, hoje, quero saber aqui, Aline, hoje você atende, assim, um mix, né, de estrangeiras, brasileiras, portuguesas, né? Muitas mulheres que são muitas vezes mães, precisam gerenciar todo aquele mix, né, da vida pessoal, Sim. social, escola das crianças, enfim, é uma série de coisas para organizar. Então, assim, o que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que você é, orientaria uma mulher dessa de primeira viagem, né, que nunca fez esse serviço? Como é que você orientaria a mulher? Existe algum protocolo que você segue no primeiro momento para entender as necessidades dessa mulher? Porque não é fácil, né, gerenciar tudo Não, isso. não é fácil. É assim, eu digo que nós já vamos pensando sempre em fazer personalizado, então conhecer a rotina, a casa, como é que funciona a dinâmica. Eu digo que não é só o tamanho da casa, é como a dinâmica da casa funciona. Né? Desde se você vamos organizar a cozinha. Então, o que eu vou perguntar? Vocês tomam café? Quantas refeições? Eu digo que a gente parece fofoqueiro, que a gente quer saber da vida da pessoa. E eu deixo isso muito claro. Eu falo, eu vou fazer umas perguntas que vai parecer que não tem muito a ver, mas para eu depois te entregar a melhor organização, né, a melhor solução, vai fazer sentido, né? Com certeza. Então, nós começamos por entender as dores, né, as queixas, né, o que a pessoa gostaria de ver de melhoria, como ela gostaria que funcionasse. E é por aí que a gente começa. Algo bem personalizado Bem mesmo, porque cada família personalizado. tem uma dinâmica, né? Tem gente que toma Exato. café na sala, tem gente que toma café no quarto, tem gente que trabalha da cozinha, É tem isso. todo um entendimento prévio, né? E Aline, uma das coisas que eu quero saber, assim, de você, que tem essa experiência, assim, com organização, qual a relação que você vê entre uma mente tranquila e uma casa organizada? Eu acho que essa é a principal conceito hoje do porquê organizar uma casa. Mais do que ver ali o armário organizado, é mesmo. Não sei você, mas eu me sinto mais segura, mais confortável, mais em paz dentro do meu refúgio, que é a minha casa, se as coisas estão organizadas. Eu me lembro bem de alguns clientes me disserem: olha, a minha casa está muito cheia de coisa, eu olho para aquilo tudo e aquilo me cansa. E realmente, assim, a desordem visual, aquele excesso de informação, cansa a nossa mente. Esgota, né? Esgota. A nossa mente acaba por gastar energia ali para ficar vendo aquele monte de informação que não tem necessidade da gente armazenar isso na nossa cabeça. Nossa, É totalmente, instintivo. Aline. Eu vou até ver um exemplo, você está falando isso, veio até um exemplo, assim, quando eu saio de uma mesa de trabalho, de uma estação de trabalho, seja lá no Brasil, quando eu trabalhava em empresa, em outros lugares, ou até mesmo hoje, quando eu estou na sala da minha casa, eu faço questão de deixar extremamente organizado para o dia seguinte. Porque quando eu sento ali e tá tudo limpinho, organizado e tal, eu me sinto melhor, minha mente É, trabalha mais, eu produzo mais. Então, eu sinto isso na pele mesmo, é, né? sim. E isso reflete nos resultados, né, daquele É. dia. Há estudos que dizem que tem uma relação muito íntima, a desordem com ansiedade, estresse e também depressão. É quase que um ciclo vicioso, assim. Se você vive num lugar em que está muito é, com desordem, você fala, agora eu não vou fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai procrastinar e aquilo vai piorando. Então, a pessoa que não está bem e realmente comprovadamente com depressão, e ela precisa de um empurrãozinho que a gente não vai falar, olha, você precisa organizar. Ninguém pode organizar pelo outro ou tomar a decisão de organizar. Mesmo quando a pessoa não está bem, ela às vezes tem consciência de que precisa de ajuda, mas não sabe por onde começar. E uma coisa que eu acho que também é muito importante é o seguinte: também não adianta só uma pessoa da família ficar com essa responsabilidade, ou Né? essa carga, ou esse compromisso, né? Assim, é uma estrutura familiar, mas imagina, ok, tenho a Aline na minha casa, oferecendo serviços incríveis, minha produtividade está lá em cima, está sobrando tempo para eu focar no que importa, mas, meu exemplo, tá? Meu marido não é, mas se fosse. Meu marido é o bagunceiro. Ele chega, deixa a cueca no chão, deixa a toalha na cama. E muitos homens Fazem, fazem isso, né? Como fazem. é que funciona nessa estrutura familiar, na sua atuação como personal organizer? Você chama a família? Como é que é? Olha, já aconteceu de chamar a família, mas foi um pedido da cliente. Eu jamais vou fazer isso se a cliente não pedir. E isso é uma pergunta. Olha, quem é o mais bagunceiro da casa? Quer que a gente, né, possa ajudar nesse sentido também? Então, eu acho que
Por exemplo, quando a casa tem funcionário, e aqui é uma questão muito diferente de funcionário no Brasil e funcionário na Europa. Lá a gente tem aqueles funcionários que vão de segunda a sexta, e aqui é uma coisa muito diferente. Mesmo para esse funcionário pontual, eu chamo, faço um treinamento e explico. Se é a cliente ou se é o familiar do cliente, que, por exemplo, alguém passou a roupa e ele precisa guardar e colocar e fazer. Vou dar o exemplo mais clássico do closet, né? Então, como fazer para não jogar a toalha no chão, né? Ali tem um ganchinho, aqui tem uma coisa Querido. tal. Olha, tem uma dinâmica, eu tenho uma cliente que ela faz dinâmica com os filhos. Então, assim, todo dia ela tem lá um cesto que ela passa 15 minutos para recolher as coisas do chão. Então, o controle que está no ambiente errado, é aquela coisa mesmo de realocar as coisas. Uhum. Façam a casa com vida, mas vamos voltar tudo para o lugar. Então, aqueles 15 minutinhos diário. Com criança, brinquedos, a bagunça, o marido, o sapato, a toalha, é a mesma dinâmica. Olha, nós temos aqui 15 minutinhos antes ou depois do jantar, vamos fazer todo mundo junto, porque assim todo mundo tem mais tempo de ficar junto depois. Uhum. Então, não chega a ser uma coisa lúdica. No começo, eu acho que deve ser muito chato para quem é bagunceiro. Uhum. Mas acaba por funcionar, porque como é um hábito, E também é um posicionamento, né? A gente fala tanto de posicionamento digital, isso é um posicionamento dentro da família, né? é uma Assim, conversa. é uma comunidade pequena ali dentro que tem que realmente entender que não adianta um só fazer, Não. né? Se todo mundo quer viver bem, viver em paz e feliz, todo mundo tem que estar envolvido naquilo, né? Uma coisa que eu ouvi uma vez foi assim, não adianta um único morador da casa querer dar conta de tudo. Todos têm que participar de alguma forma. Delegar as tarefas, eu vou dizer para mim que sou uma pessoa super controladora, é super difícil delegar tarefas. Aline, mudança de país. A gente sabe que aqui em Portugal temos muitas brasileiras que muitas vezes abrem mão de pertences, de móveis, né, de toda uma vida no Brasil. Muitas vendem, outras doam, outras deixam lá e se mudam para Portugal. Você tem alguma estratégia para organizar tudo isso na mente e no físico ali dessa mudança toda? Porque assim, mudança não é uma coisa barata. Ainda que você venda tudo e vá com menos coisas, sempre há um custo emocional, no mínimo, de tudo que você precisa fazer. O desgaste de uma mudança, eu acho que a mudança em si, chegar no país, é a reta final de todo o percurso da pré-mudança, que é o que te dá mesmo o trabalho todo. Para onde eu vou, como é que é lá, como é que vai ser a minha vida, como que é o clima, como é que eu vou, né, o que eu vou escolher entre o que vai e o que fica. Vida social, Vida social, clima, tudo. nossa, tudo. Tudo muda. Inclusive, a gente pode até citar um exemplo, né? Imagina, uma pessoa carioca vai morar, sei lá, no Porto. No Porto. É uma cidade extremamente, assim, eu adoro o Porto, gente, mas eu preciso dizer, é mais fria, ela chove, né? Então, assim, é adequar, pensar como é a cultura, que tipo de sapatos eu vou usar, porque muitas vezes a gente também se muda pra cá e não é o lugar definitivo que a gente vai ficar. É muito raro, né? Acontece. Alguém, vou sair do Brasil, vou morar nesta casa ou neste apartamento longo prazo. Isso é muito raro, né? Eu acho que isso é quase impossível de ser assim, também acho. 100%. Quase 100% que isso realmente não acontece. E é mesmo pensar o que é que vale a pena levar, sabendo que você daqui a pouco vai se mudar de novo, né? Então, seja de cidade ou seja só de uma casa. Então, tentar ser leve, literalmente com bagagem leve, né? Então, Exato. acho que é nesse sentido. E também entender que muitas vezes a gente vai precisar reduzir o nosso espaço físico num outro país, até porque quando a gente se muda de país, a gente está recomeçando. Então, muitas vezes, imagina, tem gente que mora num lugar muito maior no Brasil, vem para cá, às vezes precisa morar num quarto por um período. Isso é natural na vida de uma mulher, de um imigrante, é natural, até realmente encontrar um lugar ideal para a família. E também perceber que como é que funciona a cultura aqui, né? Então, em Portugal, eles têm arrecadação, né? Como é que é Sim. isso? Olha, eu digo que são raros e são preciosos os espaços de arrecadação, porque às vezes o apartamento em si tem pouca arrumação, como eles gostam de dizer aqui, né, os armários, mas você tem um espaço extra, né, que você consegue aproveitar aí da melhor forma. Quem tem arrecadação, eu falo que tem um tesouro, porque realmente são espaços preciosíssimos em que você pode fazer aquele jogo de troca de estação, por exemplo, né, de peças, como você disse, o Porto é um pouco mais frio, Lisboa é um pouco mais
Rio de É, Janeiro, São Paulo, não sei. Talvez o Rio, eu acho sempre muito Rio. mas ainda faz um friozinho. Ainda faz um frio. Para carioca é sempre um pouco mais frio. Mas se você tem essa possibilidade, né, de adaptar o seu guarda-roupa. Eu, por exemplo, tenho 3 mínimas portas para dividir com meu marido. Então, vocês dividem 3 portas? 3 portas. Caramba. Então, eu tenho uma arara, um charriot, como diz, na entrada. Agora, os casacos todos de inverno, é lá o lugar deles, não é dentro do meu armário. Ok. Eu não tenho Porque espaço. você usa toda hora, Porque deixa assim, ali. eu sou organizer, mas eu não faço mágica, né? Eu multiplico espaço, reduzindo com algumas técnicas, mas milagre não dá para fazer. Então, o que a gente faz? O milagre é uma arara para todos os casacos. É perceber que muitas vezes a gente não precisa daqueles 15 saltos, 30 saltos que a gente tinha no Brasil, porque tinha um estilo de vida diferente, que aqui em Portugal, muitas vezes a gente usa tênis, né? É outra realidade. Essa questão de sapatos eu acho que a gente sente muito aqui, né? Porque realmente é mais confortável para o dia a dia. Acho que faz todo sentido pelo nosso pavimento, né? O tipo de calçado e o clima, né? Faz muito mais sentido. E até o estilo das pessoas, né? Como as pessoas se vestem aqui de uma maneira muito mais básica, né? É mais suave a coisa. É mais suave, você vê, tem coisas que a gente compra no ano e fica usando, sei lá, 5 anos, 10 anos, a mesma peça, porque se tiver qualidade, ela é atemporal, básica e tal, diferente do Brasil, que muitas vezes as pessoas têm essa necessidade de comprar mais por conta da vida social, ou moda, ou cultura, né? A gente quer fazer mais rotatividade, eu acho, no Brasil. Mas eu acho que é porque também é muito mais calor, a gente tá muito mais na rua. Aqui a gente tá na rua, mas é diferente, né? Então, Muito diferente. o viver num país novo, o que eu vou levar num país novo, sendo que lá eu não vou estar na praia toda hora, porque aqui a praia é uma delícia, mas a água é gelada, não precisa trazer 50 biquínis. Né? No ano inteiro, né? Não precisa trazer todos os biquínis, né? Então... E outro ponto também que é até cultural. Eu acredito que as pessoas não reparem tanto nas outras como no Brasil, né? Não, eu acho que não. Eu acho que é muito mais, eu estou confortável, eu estou feliz, eu vou assim, e tá tudo bem, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu acho que isso é realmente cultural. Exatamente. E para organizar essa casa, entre aspas, temporária, que é algo que acontece com muitos imigrantes e tal, como é que você pensaria nisso? Imagina, eu chego aqui em Portugal, consigo alugar um apartamento, curto prazo, mas não tem móveis e tal. O que é essencial? Que tipo de equipamento ou organizadores você recomenda? Se não tem móveis nenhum, vou dar um exemplo, porque comigo foi exatamente assim. Eu não tinha um copo em casa, então eu fiz a famosa voltinha naquela loja incrível, que tem tudo. Ai, deveria patrocinar, gente. Ai, eu já né? disse isso pra eles. Eu faço tanto vídeo lá que eles deviam me patrocinar mesmo. Mas eu acho que primeiro, ter uma noção do espaço e não comprar móveis enormes, porque depois, se você se muda para um lugar em que a disposição, as medidas são outras, também não faz sentido. É mesmo comprar peças que são de fácil montagem, em que você tem móveis que são muito versáteis, que eles podem, nessa casa tá na sala, na próxima casa eles vão para o quarto. Então, algumas estantes, eu acho que isso é muito válido. Em termos de organização, esses cabideiros, eu acho que sempre dá muito jeito, como a gente fala aqui. Seja para depois ir para arrecadação, ou na entrada, ou mesmo no teu quarto. São coisas, assim, simples e que facilitam. Então, eu sempre gosto de... Eu vou tentar lembrar a palavra, mas são organizadores quase que multifuncionais, porque num ambiente ele serve de uma certa forma e no outro você muda. É o mesmo organizador e você muda a função. Cestos e caixas, que é coisa mais básica que cestos e caixas. Então, você pode usar no banheiro um cestinho, você não tem lá a gaveta, você tem uma base, então você usa o cestinho. Na próxima casa, dei a sorte, tem um super armário, o que você vai fazer com esse cestinho? Não sei, vou pôr na lavandaria, vou pôr na arrecadação. Então, é comprar coisas... multifuncionais, multifuncionais. né? Eu sempre digo compras assertivas. E, se me permite, eu vou entrar numa polêmica, porque as pessoas acham... Eu vou dizer assim, pessoas próximas da minha família, olha, família, presta atenção, família. Acham que comprar um cestinho, comprar uma caixa, vai resolver a bagunça. Então, assim, às vezes, isso gera até um acúmulo, um excesso de compra de cestinho, caixa e organizador, porque a pessoa acha que só colocar ali dentro, fechar, isso está resolvido.
Então, assim, mesmo compra de organizador, há que ser feito de uma forma consciente e assertiva, intencional. E assertiva. Você tá falando isso, eu tô rindo. Porque tem também uma pessoa da minha família que adora comprar esses organizadores, cara. Gente, São todos, cestinho. até pra colocar calcinha dentro do armário, tudo, não sei o quê. Mas é assim, já me deu vários e ficam vários assim aleatórios. E tem que ser intencional, né, Tem. Aline? Assim, produto organizador, eu acho que ele vem para trazer função e não para ser uma coisa só para ter uma coisa bonita numa gaveta. Você precisa de organizador para calcinha e meia? Depende. Muitas vezes é recomendado. Mas sabe aquelas roupas de desporto, né? Aquela coisa molinha que você dobra, abre a gaveta, tá aquela confusão? Não há organizer que consiga deixar aquilo perfeito nem um dia. Então, para aquilo, olha, para isso, vale a pena investir. Agora, encher de produto organizador, eu confesso que eu também... Assim, você perde um pouco, porque você deixa de consumir. Você faz para a pessoa, olha, não consuma tanto, faça compras conscientes. Aí você enche de produto organizador a casa da pessoa. Qual é o sentido disso? Não tem, Não muitas vezes faz, não tem. não E aí faz. gera ali um objeto irrelevante para o funcionamento da casa, né? Não faz, não tem o menor sentido. Aline, e vergonha da bagunça? Acontece muito. Tenho muitas pessoas em que eu marco a visita técnica, a pessoa me procura, né, me conta lá quais são as dificuldades, o que ela quer melhorar, e a primeira coisa que eu escuto é: eu quero que você venha, mas eu tô com vergonha. Depois, quando eu vou à visita, ela me confessa: olha, eu dei uma organizadinha aqui antes de você chegar, e agora eu já entendi que eu preciso dizer: olha, como está? A casa como está? Não tenha vergonha. Se você me chama, é exatamente porque eu vou para te ajudar. Né? Eu digo que é sem julgamento, e é mesmo, né? A gente vai sem julgamento, com aquele olhar na empatia, para tentar entender ao máximo como é que eu posso ajudar aquela dor. Organizador, nós somos isso, organizamos dores, né? Queixas. Então, o que te incomoda no dia a dia, né? Eu digo que isso aqui é sempre mesmo uma dor. Então, essa é uma das coisas que eu sempre digo: não preciso organizar para eu olhar, eu quero exatamente a vida real. Né? Exatamente. E outra coisa também, a gente não precisa ser bom em tudo, né, gente? Não. De repente, uma pessoa super desorganizada, excelente em várias outras coisas e tá buscando ajuda profissional para sanar esse problema. Não tem Eu digo nada. sempre, cada um com o seu talento. Há muitos em que eu preciso de pessoas, né? E é mesmo isso. E eu vou lhe dizer que, assim, há pessoas que são organizadas e não têm tempo. Também me acontece de ter pessoas que poderiam organizar as próprias casas, mas olha, eu não tenho tempo. A minha prioridade é estar com os filhos, autocuidado, cuidar da minha saúde, skincare, exercício. Então, acontece também. Precisam priorizar onde elas vão investir o pouco tempo que resta. Exato. Né? Nem sempre é uma pessoa que está ali com uma casa que julga bagunçada. Muitas vezes eu chego e digo: mas esse é o bagunçado? Você não deu uma organizadinha antes? Não, porque isso aqui não tá assim. O caos que você me disse. Né? É mesmo... São percepções diferentes de organização, de limpeza, né? Organização e limpeza, tem alguma relação? Tem, mas as pessoas confundem muito. O meu trabalho com limpeza. Já me aconteceu, sabia? Conta. Primeiro que me perguntam se eu também vou limpar. Eu digo: gente, eu não vou fazer a faxina. Se você precisar limpar o espaço, limpe antes. Isso tem no meu documento. Quando eu envio, eu faço esse questionamento, porque é claro que não vai cair meu braço se eu passar um paninho ali e tirar uma poeira. Né? Eu não vou colocar de volta uma peça branca da cliente numa gaveta que está com um pozinho. Né? Mas eu não vou pegar o produto de limpeza e sair fazendo faxina. Né? Então, eu acho que andam juntos. Isso eu digo de uma forma bem tranquila, porque não é desmerecer a pessoa que faz a limpeza, pelo contrário, elas são nossas aliadas. Organização e limpeza estão assim, caminham juntas. Eu digo que não adianta ter uma casa impecável de limpa se tiver desordem, se tiver bagunça. A casa limpa com desordem não parece que está limpa. Né? Então, ela traz um visual confuso. Pode estar impecável, mas o visual confuso, o teu cérebro não entende que aquilo está limpo. E não passa aquela visão para a pessoa que visita ou para a família que vive ali de que está num ambiente tranquilo, né? Não está confortável, porque você está com um visual em desordem. Então, tá limpo, né? Tem a preocupação de estar ali com criança, enfim, de repente não entra com sapato em casa, né? A gente, né, desse hábito da pandemia, eu falo, é incrível não estar com um sapato em casa, né? Mas se o armário estiver revirado,
Não adianta Não nada, faz muito né? sentido. E quais são as consequências disso? Ansiedade? Eu acho que é sempre um desgaste. Às vezes, a gente não, né, não salientou isso, mas rola um estresse. Se um é organizado, outro não. A família, essa coisa de dividir tarefas e colocar todo mundo para entender a dinâmica. Quando isso não é conversado, quando isso não é acertado, rola um estresse ali, né? Tete a tete mesmo. Não só a pessoa estressada de estar vendo. As pessoas precisam entender que a louça bonita não é para visita. A louça da avó, aquela coisa que a gente herdou, não é para usar uma vez por ano, quando recebe alguém especial. O especial é eu, você e a sua família. Exatamente. Então, assim, tem lá o Tupperware manchadinho, limpa 1, 2, 3 vezes. Não saiu com todas as técnicas que a gente ensina e dá dicas na casa da cliente para funcionária. Não resolveu? Doa. Doa. Ou às Descarta. vezes Assim, ó, descarta, não, né? Às assim, vezes doa nem... não. Descarta no lixo certo. Ainda, por favor, descarta certo, né? De preferência. Não, porque eu vejo isso, né? Tem gente Doa assim, não, você né? chega, você vê que o tempo tem aquela marca lá da carne moída, a pessoa não se desapega daquilo. E realmente, você sabe que você está falando isso, no continente eles dão muitos brindes, Ai, né? muito. E uma das vezes, eu pego todos, e Ah, uma das jura? vezes foi um talher alemão maravilhoso, só que a gente só conseguiu 2, então eram 2 facas, 2 garfos e tal. Coloquei no uso, gente. Tá ali. Infelizmente, eu não vou comprar o faqueiro Tudo. inteiro, tudo. Mas ele tá no dia a dia. Eu não vou ficar guardando aqueles 2 para um jantar especial, porque, gente, a vida é especial, né? Eu sou muito, eu não diria contra, mas eu sou muito de plantar essa sementinha do comprou uma roupa nova, usa. Comprou uma louça, faz um jantar, faz um macarrão da carne moída que mancha Tupperware pra família, mas serve na louça bonita, né? Põe Exato. uma vela, uma É música um de fundo. senso de merecimento também, né? Eu acho que Tá muito assim, atrelado é a pra isso, isso, né? eu acho que sim. E assim, imagina, se você tiver uma cliente que esteja aí com seus staplewares, né, mal das pernas, ele não tá muito legal. Você faz esse trabalho também, Aline, de levar novos acessórios para casa da pessoa? Faço, assim, se a pessoa já me diz que tem essa necessidade, eu já faço prévia, né, uma prévia com a cliente, então mostra as opções que de repente se encaixam para o espaço dela, que fariam sentido, né, tanto em termos de conservação de alimentos. Então, é para a geladeira, né, para o frigorífico, é para aquele do café da manhã, então a granola, o aveia. Então, assim, para cada um é um tipo que vai conservar melhor. Eu sempre penso nisso, porque o plástico é prático, mas ele não é também muito saudável, se for pensar, né? Com o tempo ele não fica bem. Então, eu faço sim esse serviço, dou sugestões às vezes de fazer troca, nada é obrigatório, né? Ninguém é obrigado a comprar um organizador sequer para ter um resultado da organização. É claro que às vezes fica melhor, mas sim, né? Isso combinado a gente pode indicar. E eu gosto, Lari, de indicar produtos que têm continuidade. Para não ter 50 tipos de cestinho na sua casa. Então, assim, padronizar um pouco isso, Legal. porque o visual de uma coisa organizada, com 5 tipos de cestinhos diferentes, já é uma confusão. Não deixa de ser uma confusão. Você acaba trazendo ali peças atemporais, peças que duram no tempo, né? Não uma coisa muito... Até porque o seu trabalho é trazer essa paz interior, mental, da organização, e não decorar, né? E assim, nada contra cestinhos da China. Eu digo assim, não porque há muitas coisas, tudo vem da China. Há muitas coisas de qualidade, mas eu acho que é no sentido assim, de que daqui a um ano, se você quiser comprar o mesmo cestinho, você vai encontrar. É nesse sentido de continuidade, de que ele vai existir esse modelo daqui a um tempo. Entendi. Tipo, Porque da IKEA e outros lugares. há muitas coisas, mesmo a Amazon, há muitas, né, fornecedores que têm sempre aquele mesmo modelo. Quando a pessoa me pede cabide de veludo, isso foi uma dificuldade. A gente não encontra aqui em qualquer lugar. Não tem, né? Não eu tem. tinha muito, realmente tem tempo Aqui que eu não tem. Não. Então, vai na Amazon. Eu sempre tenho lá 1 ou 2 fornecedores que eu sei que ele vai entregar sempre bem, que o modelo é sempre o mesmo, a qualidade é boa, não vai mudar o tamanho, porque não parece, mas se você pegar, tem 2, 3 tamanhos diferentes de cabide. Você só percebe quando coloca junto. É verdade. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Aline, o seu trabalho, ele pode ser feito de forma presencial e online também? Como é que funciona? Online foi um desafio, mas surgiu na pandemia com a necessidade de
ninguém queria me receber e eu também estava morrendo de medo, né? Então, quem é que recebe? O que que a gente faz? A gente estuda para poder fazer o mesmo atendimento, assim, com a mesma qualidade, só que de uma forma diferente. É um trabalho em equipe, porque eu vou passar todas as técnicas, todo o sistema, o conhecimento para a cliente, só que a mão na massa de execução é dela. Então, sim, funciona, o atendimento pode ser online. Eu já fazia no Brasil atendimento para clientes aqui na Europa, então, assim, Ah, que eu já legal. tinha clientes aqui. Então é um outro serviço. Acaba que é um valor diferente também? É diferente. Uhum. Eu acho que acaba por ser uma forma de conhecer o trabalho. Uhum. Seja porque você está distante, e isso não quer dizer que eu não possa ir, porque se você me chamar na Itália, na Inglaterra, eu vou te atender. E vou Claro. mesmo, Aham. porque o orçamento vai englobar o meu Sim. deslocamento. Mas se a pessoa fizer questão e puder, isso não é um empecilho. Mas olha, tô longe, não posso bancar esse seu deslocamento, que eu adoraria. Vamos fazer um atendimento online. Então, Ótimo. isso funciona de uma forma muito parecida. Em termos de visita, é claro que a visita técnica eu não vou presencial, mas a pessoa vai me fazer vídeos, vai me contar, vai me mostrar todo o espaço. O planejamento é o mesmo. Então, eu vou dar todas as dicas e nós vamos marcar sessões. Então, tem dúvidas para dobrar, tem dúvidas para trocar a despensa, como é que eu organizo minha arrecadação, né? Então, isso tudo funciona e eu vou lhe dizer que eu tinha medo de não funcionar, mas não pelo cliente, por mim, porque eu sou muito visual. Eu queria atravessar a tela e estar lá junto com a pessoa. Aham. Mas isso Funciona. funciona. Eu tenho muitas clientes que deram depoimentos incríveis e eu fico tão feliz que isso funciona. Claro, o outro lado tem que fazer parte da equipe. Claro, né? e até trazendo a tecnologia um pouco para esse tema, hoje em dia também tem video calls, né? Que você pode mostrar algumas imagens ali. Acredito que algumas clientes às vezes façam isso. Eu tô falando isso porque até o estúdio aqui, eu tive uma designer de interiores que me auxiliou durante todo o processo e foi totalmente online. Ela veio aqui, na verdade, na inauguração e quando não tinha nada. E E funcionou funcionou super. É isso. E isso é muito importante. A gente também desmistificar de que somente no presencial é que vai funcionar, né? Eu digo que é quase um casamento. Se os dois lados estão dispostos, a coisa vai fluir. É. Né? Não tem por que não fluir. Até porque não adianta a personal organizer ir até a sua casa e você não tá aberta a realmente, assim, né, desapegar ou mudar. O presencial faz, assim, talvez uma presença, como né, a palavra já diz, mas não faz à vontade, né? A pessoa é que tem que estar disposta mesmo a isso. A organização vai muito além de manter a casa em ordem. É um caminho de autoconhecimento e construção de um espaço que reflete o quem somos e o que valorizamos. Ao organizar, criamos clareza não apenas em nosso ambiente, mas também, Lari, na nossa mente e no nosso coração. Cada item que mantemos, cada espaço que cuidamos, revela o que realmente importa para nós. E isso vai abrir espaço para aquilo que nós desejamos cultivar. Então, a organização, para mim, se torna um ato de autocuidado, de presença, de propósito. Diferente do que as pessoas pensam a princípio, a organização profissional vai muito além e não se resume a organizar armários.